Vamos lá, galera. Transformação isocórica. Mesma forma. Tudo muda, pressão e temperatura. O volume se mantém constante. Não há mudança de volume. Cuidado, o volume final é igual ao inicial, mas não é o que caracteriza a transformação isocórica. O que caracteriza a transformação isocórica é esse volume ter se mantido constante ao longo do processo, certo? Mais uma vez, vamos recorrer ao nosso simulador. Vou apresentar aqui. Vamos lá, vou fixar o volume, ou seja, isso aqui é o básico, né? A gente já tinha visto, mas vamos lá. Vou diminuir a temperatura. Olha o medidor de pressão que está acontecendo, ó. Diminuindo a pressão. Óbvio, né, gente? Se eu manter o volume constante, se eu diminuo a velocidade com que essas partículas estão se movendo dentro do gás, ela vai colidir menos. Menos colisão é menor pressão. Se eu aqueço, novamente, temperatura aumentando, pressão aumentando. Ou seja, pressão e temperatura são grandezas também diretamente proporcionais, como volume e temperatura. Se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. Perceba uma coisa, eu estou analisando isso aqui para número de partículas fixo. Já já eu falo sobre isso na próxima aula, que eu vou explicar a lei geral dos gases. Mas basicamente o que eu quero que você entenda é isso. Pressão e volume, inversamente proporcional, um aumenta ou diminui. Pressão e temperatura, volume e temperatura, diretamente, um aumenta ou outro aumenta. Pressão e temperatura, um aumenta ou outro aumenta. Volume e temperatura, um aumenta ou outro aumenta. Volume e pressão, um aumenta ou outro diminui. São as três transformações. A primeira chamada lei de Boyle, a segunda lei de Gay-Lussac e essa terceira a gente vai chamar de lei de Charles. Então, vamos ver aqui como representa a lei de Charles. Basicamente, o coeficiente entre pressão e temperatura se mantém constante. Mais uma vez, eu peço desculpas aqui. Essa transformação se chama isocórica, mas é coisa simples aqui, isocórica, que significa isocórico, significa volume constante, certo? Então, supondo que eu tenha aqui de novo o exemplo do êmbolo, eu prendo esse êmbolo com um prego, ele não sobe nem para baixo nem para cima, ou seja, eu não tenho como mudar o volume. Então, se eu aumentar a temperatura, a pressão aumenta também. Se eu diminuir a temperatura, a pressão diminui também. Uma compensa a outra. E a gente representa dessa forma. Se fosse representar no plano PV, seria uma linha reta, onde está o volume para cima. Certo? Aqui é mais interessante num gráfico pressão por temperatura, que dá essa reta com alguma inclinação. Então, essas três transformações são as chamadas transformações gasosas, certo? Do gás ideal. Só que tem a transformação geral, em que eu não mantenho nada constante, que é o que eu vou falar na próxima aula.